Neste vídeo aqui nós vamos falar sobre dois assuntos, ok? Vamos falar sobre a morte por acidente. A pessoa sofre durante o acontecimento e também vamos falar um pouquinho sobre a prece, tá? Por quê? Porque as pessoas estão fazendo perguntas. Ontem, sábado, anteontem, sexta, também publiquei alguns vídeos falando sobre a morte por acidente. Então surgem as dúvidas e nós estamos aqui para poder esclarecer, para poder tirar suas dúvidas, ok? Então fiquem até o final do vídeo. Se gostar, dá um joinha para nós, por gentileza. Não está inscrito no nosso canal? Se inscreve aí, bate aí embaixo aí, inscrever-se, bate no sininho, tá? Para poder receber notificação de vídeos novos, e sempre dá o joinha e, por favor, faz um comentário. Isso vai ajudar o nosso canal a crescer e assim melhorar as nossas atividades, tá ok? Vamos lá fazer os nossos comentários. Hoje é domingo, quase na hora de almoço aí, né? Agora vai dar 10h30 da manhã, já fiz bastante coisa hoje está um pouquinho frio aqui em Palmital, virou tempo. E eu sei que essa hora ainda tem gente dormindo, né? Ontem foi sábado, geralmente as pessoas saem de sábado, e outros já estão trabalhando, outros estão estudando, enfim. E alguns já preparando o almoço. Então vamos falar sobre o que eu disse aí. As pessoas têm feito muitas perguntas, que eu publiquei alguns vídeos falando sobre acidentes, né? A morte por acidente. Então, as pessoas ficam com dúvidas. E eu quero esclarecer uma coisa. Em primeiro lugar, a morte, tá? A morte ela não vem por acaso. Sabe? A morte não acontece por acontecer. Segundo a espiritualidade, segundo muitos outros médiuns que recebem mensagens via psicografia, psicofonia, que conversam com os espíritos, assim como eu também converso com os meus amigos espirituais, a morte, na realidade, a morte não acontece por acaso. Existem 1 milhão de maneiras de acontecer o desencarne do espírito. Às vezes a gente fala, mas puxa vida, como que aconteceu isso, né? Desta maneira, poxa, estava tão boa, amanheceu e já desencarnou, um acidente, uma bala perdida, enfim, é muito importante que vocês leiam um pouco mais as literaturas espíritas e principalmente o livro dos espíritos, viu? Vocês vão obter informações muito boas. Mas com referência aos acidentes, eu até tive uma experiência sobre isso também. Como eu converso com vários espíritos e às vezes alguns ainda estão naquela fase de preparação, sabe, aquela perturbação, uns aceitam, outros não aceitam. Então eu converso com eles, eu recebo psicografia deles. E também nessa longa caminhada de mais de 50 anos aí de espiritismo, a gente já viu um pouco de tudo. E na verdade, quando acontece o acidente, por exemplo, você vai falar, mas que acidente? É quando eu escorrego e caio no chão? Não, não é esse tipo de acidente que eu estou falando. Um acidente de moto, um acidente de automóvel, de ônibus, de caminhão, avião, né? Quando cai, enfim, esses tipos de acidente. Geralmente, está tudo programado. Tá? Aquele acidente está programado. Aqui na Terra a gente vai achar um monte de culpado para aquilo. Mas na realidade não existe um culpado exatamente, propriamente dito, né? Porque tudo faz parte de uma trama espiritual. O desencarne no acidente de moto de um jovem, uma família no automóvel, o avião que cai, enfim, já está tudo programado e tinha que ser daquele jeito e não tem como fugir. Vocês podem ver que acontece muitas vezes de pessoas que vão embarcar no avião, alguma coisa acontece, não embarca no avião ou não embarca no ônibus, pega o próximo e aquele que ele estava para embarcar o ônibus ou o avião, acontece acidente, morre muita gente, enfim. A mesma coisa no automóvel, na estrada, né? Eu não vou viajar hoje.
sabe? Vem aquelas coisas assim na cabeça, porque não é para a pessoa ir, não é para a pessoa estar naquele momento, né? Em acidentes de automóvel, acontece de estar 4 dentro do automóvel, 4, morre 3, um não morre. Porque não era a hora daquela pessoa desencarnar, não era daquela maneira. Mas para aqueles outros 3, sim. Então existe todo um preparo tudo é elaborado. Como vai ser o nosso desencarne? É uma enfermidade, é uma enfermidade. Bom, no momento do acidente, geralmente, segundo informações, e eu passei por uma experiência semelhante, deixa eu ser assim do meu jeito, assim de maneira que vocês possam entender. Por exemplo, eu estou dirigindo, acontece o acidente, eu bato de frente com um caminhão, por exemplo, eu vou sentir tudo aquilo, porque eu vou ver a morte se aproximando de mim. Não tem como eu fugir daquele caminhão que está na minha frente. Eu vou bater. Ali já começa o meu sofrimento. Ao bater, ao acontecer o acidente, o meu corpo vai ser todo estourado, vai ser quebrado, vai ficar todo machucado. Eu estou sofrendo tudo aquilo ali. Então, geralmente não. Minutos ou segundos antes do impacto, o espírito ele já é retirado, parcialmente retirado do corpo físico. Então ele não vai sentir aquele impacto, aquelas dores, ele não vai ver aquela cena terrível. São coisas de segundo. Aí a pessoa cai como se fosse num sono profundo e o acidente acontece, o corpo fica todo arrebentado, mas a pessoa e o espírito não sentiu nada. Aí depois que ele vai ser recolhido, né, vai, claro, passar por um período de perturbação, de adaptação, porque ele saiu de um mundo físico, um mundo pesado. Ele acabou de desencarnar. É um momento difícil para o espírito, tá? Me parece que acho que é mais difícil para o espírito desencarnar do que para encarnar. Então, segundo a espiritualidade, o espírito não sofre naquele momento do impacto. O avião, não tem jeito, o avião vai cair, e aí já começa a cair o avião. As pessoas que estão envolvidas em toda aquela trama, os espíritos superiores já estão tudo ali, já separando, já desligando os espíritos, né, daqueles corpos, que aqueles corpos vão ser destruídos. Agora, tem um outro detalhe também, que também surgiu muitas perguntas. Isso não acontece para todos. Não acontece para todos, não. Existem os casos, claro, que o espírito vai sim sofrer. Ele vai participar do acidente, ele vai ver o impacto, ele vai ver o corpo sendo cortado, destruído ou coisa semelhante. Ele vai ver e ele vai ficar por um bom tempo vendo aquilo. Aí você vai perguntar, mas por que acontece isso e para quem? São para aqueles espíritos maus. São espíritos que enquanto vivos, eram pessoas de má índole, pessoas más, perversas, rudes, pessoas muito materialistas, que causou sofrimento para muita gente. São espíritos maus. Pronto. Eles merecem sim já começar a sua cobrança já naquele momento do desencarne. Vai participar do acidente, vai participar de ver, ele vai ficar vendo. Eu já conversei com o espírito que ele continua junto ao corpo, todo podre, já há anos, e ainda pedindo socorro. Motoristas na beira de estrada pedindo socorro para pessoas. São pessoas que não mereceram se livrarem daquele momento terrível do desencarne que é pelo acidente. Tá? Então, sim, os espíritos, dependendo do tipo de espírito, da evolução espiritual do espírito, ele pode sim sofrer durante o acidente. Era isso que vocês estavam perguntando, porque eu publiquei nos vídeos, mas nos videozinhos aí, as pessoas não explicam muito bem assim, com detalhezinho que nem eu.
Uma vez aconteceu comigo, há muitos anos atrás, eu morava em Guarulhos, eu trabalhava numa emissora espírita, na Rádio Boa Nova de Guarulhos, Casas André Luiz, há muitos anos atrás. Ixi, olha, bota a ano aí. Eu era, naquela época, eu era motorista. Eu vivia nas ruas lá em São Paulo, naquela época, com a viatura da emissora. E eu me lembro que eu estava na Dutra, eu estava de retorno para a rádio, né? Para o escritório. E eu estava na Via Dutra e houve uma grande movimentação de automóveis, assim, foi espantoso, eu não me esqueço até hoje. E de repente eu não vi saída. Eu vi que o meu carro que eu estava dirigindo ia bater, ou ele ia ser envolvido num acidente, porque os carros começaram a rodopiar e eu no meio de tudo aquilo, e quando eu só vi a carro na minha frente freando, eu falei, bateu, morri. Naquele momento eu senti o meu espírito se desligando. Não esqueça até hoje, eu adormeci, é como se fosse uma anestesia geral e você dorme. Mas foi coisas de segundo, quando eu me despertei eu já estava num lugar mais seguro, ainda dirigindo. Então, olha como que acontecem as coisas, né? A visão espiritual, né? De tudo que a gente passa aqui na Terra. Existem muitas coisas que a gente precisa aprender, estudar. O Espiritismo nos traz muitos conhecimentos, evita muitos sofrimentos para nós, porque ele vai nos esclarecendo, ele vai dando força. O Espiritismo dá força, dá conforto para a gente, tá bom? Vamos estudar o Espiritismo. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, para quem gosta mais agora da mediunidade, o Evangelho segundo o Espiritismo, ok? O importante é nós sermos pessoas boas. Quanto mais andarmos no caminho reto, melhor vai ser a chance de sermos já recompensados aqui na Terra mesmo, evitando muita dor e muito sofrimento para nós, tá ok? Tá bom. Vamos agora para um outro videozinho que é sobre a prece também, que fizeram alguma pergunta. Vamos aproveitar e vamos falar esse outro assunto. Já, já. A prece. Vamos falar um pouquinho sobre a prece. Vou procurar não me alongar muito. Vejam bem, nós estamos encarnados, nós somos almas, espíritos encarnados num planeta de provas e expiações. Um planeta bem grosseiro ainda, né? As energias que rodeiam o planeta são ainda obscuras, são pesadas e nós precisamos nos conectarmos com o nosso Criador, o Altíssimo, que é Deus. Nós precisamos nos conectar com a espiritualidade, com Jesus, com o seu santo de devoção, com os espíritos superiores. Nós precisamos estar em contato com todos eles. E de que meio? Não é uma coisa que você, se você não estiver preparado, você não vai conseguir com facilidade ou alcançar o objetivo de estar em contato com Deus. É necessário então um meio para isso, né? Um meio. O meio mais importante que tem é a prece. Então, a prece é aquele momento em que você vai expor com muita fé, com muita humildade, através de algumas palavras, via pensamento, e a pessoa, quanto mais ela se desenvolve, ela se espiritualiza, a prece é feita só com o pensamento, nem precisa usar as palavras. Eu já tenho esse hábito de, nos meus momentos de prece, eu só uso o pensamento, eu me concentro, fico quietinho num ambiente propício a isso e converso com a espiritualidade, converso com o meu anjo da guarda, que é o meu guia espiritual, com meus mentores, converso com os espíritos que estiverem me olhando naquele momento ali, converso com eles pelo pensamento. Então a prece é muito importante para a humanidade. É um elo que une a alma e Deus, que seria a criatura e o seu Criador. Através da prece. E como a prece ela vai pelo pensamento, o pensamento é muito poderoso.
nós desconhecemos o poder do pensamento. Nós desconhecemos. O que se conhece é muito pouquinho. Então, pelo pensamento, numa prece que não precisa ser uma prece decorada de maneira alguma, porque tem gente que faz prece, eu vou fazer uma prece aqui para me ganhar na loteria, ou para arrumar um casamento, ou para arrumar um emprego, para arrumar não sei o quê, e tem lá uma prece desse tamanho. E a pessoa está lá lendo, ela está lendo, ou então ela decorou. Não é coisa dela, isso aqui é coisa que alguém escreveu. Não está saindo do coração da pessoa. Então a prece não tem que ser decorada, não tem que ser só, ela não tem que ser mecanizada, sabe? Ela tem que ser bem espontânea, que saia de dentro de você. É como se você estivesse conversando com um amigo, sabe? Então você vai expondo, porque ali está a tua sinceridade, está realmente o que está aqui dentro. Você não tem que estar lendo. A única prece que nós recomendamos, que já é decorada, que foi ensinada por Jesus, é o Pai Nosso. Eu sempre faço o Pai Nosso, outros fazem a Ave Maria também, eu também costumo fazer a Ave Maria. Mas em paralelo com essas preces, eu faço a minha prece. Eu exponho o que eu quero, o que eu estou precisando, o que eu estou pedindo, eu exponho o meu agradecimento, sabe? Nós temos que aprender uma coisa muito importante em todos os nossos momentos de prece. Antes da gente pedir, agradece. Antes de pedir, agradeça. O mínimo que você tenha, mesmo que você está dentro de um corpo debilitado, agradeça, porque tudo que nós temos, o que somos, o que conquistamos, é dado pela misericórdia de Deus. Seja sermos milionários ou sermos miseráveis, vivendo uma vida de opulência ou uma vida de miséria, agradeça. Eu moro num barraquinho, agradece. Eu moro numa casa linda e bonita, agradece. Eu tenho saúde, eu tenho 2 braços. Nossa, eu só tenho um braço. Tudo que nós temos, que nós somos, é Deus que nos deu por misericórdia, para que pudéssemos repararmos-nos para com as suas leis e ficarmos em dia e lapidarmos o nosso espírito. Então, tudo são obras de Deus na nossa vida, então nós temos que agradecer. Aí depois você pode pedir o que você quer. Sabe? Segundo Jesus, Deus já sabe o que a gente precisa muito antes da gente pedir, não é verdade? Não está lá no Evangelho, né? Quando Jesus diz, mestre, como eu devo orar, né? Até o mosquitinho aqui está me incomodando. Como devemos orar, que é onde Cristo também ensina a oração do Pai Nosso. E aí o que Jesus diz? Quando quiserdes orar, quando quiserdes falardes com meu Pai, tranca-se em teu quarto, entra no quarto, fecha a porta e fica ali, em segredo. E é em segredo que Deus vai te ouvir, que o meu Pai vai ouvir. E muito antes que vos peça, Ele já sabe o que você precisa. Porém, gente, eu sempre costumo dizer, é muito importante pedirmos, porque ao ato de nós pedirmos, demonstramos a nossa fé, a nossa confiança e a nossa humildade perante aquele que pode tudo. E sempre quando você puder, você vai fazer uma oração, sempre coloque um copo com água, para que essa água seja fluidificada, seja depositada nessa água através de espíritos de luz, medicamentos que você está precisando, sabe? Um tranquilizante, a cura para uma ferida, para cicatrizar uma ferida, algum problema na pele, ou você está com uma enfermidade para você beber, aliviar a sua dor. A água com o remédio espiritual, ela pode te curar, e se não curar, é porque quem manda é Deus. Se não for para curar, ela vai amenizar, ela vai abrandar a dor e o sofrimento. Na água, e sempre com um pensamento positivo. E tem outro, você pode estar no hospital, na sua casa, na tua igreja, na prisão, você pode estar na rua, em qualquer lugar. Você fez a prece com sinceridade, com fé, Deus vai te ouvir. Não existe lugar
não existe nada decorado e não precisa pagar nada. Para falar com Deus tudo é gratuito. Há momentos em que eu me sinto, como todos nós, né, somos almas encarnadas na Terra, eu não estou legal, eu estou me sentindo um pouco triste, melancólico, alguma coisa, não estou me sentindo bem, eu estou sentindo falta disso ou daquilo, às vezes me sinto um pouco sozinho. O que eu faço? Eu paro, eu elevo o meu pensamento a Deus e digo: Senhor, Senhor meu Deus, eu sei que Tu me ouves, eu sei que nesse momento os vossos mensageiros divinos me ouvem. Por favor, acalenta o meu coração, me dá força. Eu estou preocupado com isso, com aquilo ali, que é minha obrigação, que eu devo de fazer, mas eu estou me sentindo fraco, Senhor, me dá força para mim. E quando eu elevo o meu pensamento assim ao Altíssimo, é como que é muito rápido. Eu já começo a sentir um envolvimento e eu vou me tranquilizando. Porque é Deus, através da espiritualidade, agindo na nossa vida naquele momento, te dando um conforto, te dando um alento, um acalento, te dando, sabe, aquele momento, aquela energia, aquela vibração de paz, de tranquilidade, está te fortalecendo. E geralmente nesses momentos de prece, quando eu me dirijo assim, como estou falando, e vocês também têm que fazer assim, façam assim, muitos de vocês fazem, Deus permite que espíritos familiares já desencarnados venham nos confortar, venham nos abraçar, venham nos beijar, venham nos tocar, venham passar aquela vibração de saudade, de amor, mas de uma maneira gostosa, transmitindo força para nós que ficamos aqui na Terra. Muitas vezes nós precisamos muito mais do que eles que estão na espiritualidade. Então a prece é muito importante, façam a prece com muita fé, mas com muita fé mesmo, mas sejam humildes. Não se esqueçam de fazer a sua prece noturna, ela é muito importante, porque à noite o seu espírito se desliga temporariamente do corpo físico e ele vai ficar na erraticidade. Momentaneamente ele está longe do corpo, mas não está desligado. Tem aquele cordão fluídico que o mantém ligado ao corpo. Em coisa de milésimos de segundo, ele retorna para o corpo. Às vezes até a gente acorda meio assustado assim, né? Às vezes alguém chama lá no portão, né? Tá dormindo, alguém chama lá no portão e pum! Rapidamente você volta para o corpo, acorda meio assim de sobressalto, às vezes na madrugada, enfim. Então a prece noturna é muito importante para que o nosso espírito, ao estar na espiritualidade, esteja já amparado. Pede perdão, viu, gente? Olha, o meu mentor fala muito sobre isso, os espíritos falam muito sobre isso. Quando você vai dormir à noite, você vai fazer a tua prece, agradece em primeiro lugar tudo que você fez, que você ganhou, que você teve, tudo que aconteceu naquele dia, agradece. E pede perdão para aqueles que você possa ter ofendido. Isso é muito importante, porque lá na espiritualidade a gente se encontra, viu? Lá eu vou encontrar com aquele que hoje ou ontem eu cometi alguma coisa, eu magoei, eu machuquei, eu ofendi, eu roubei, eu fiz alguma coisa errada com essa ou com aquela pessoa. Assim como eu estou lá durante o sono físico, essa pessoa também vai estar lá. E lá a gente se encontra. Então a gente tem aqueles tipo de pesadelos, alguém cobrando a gente, ou alguém querendo castar a gente, tá? Então, sempre pede perdão. E, em paralelo, em pedir o perdão, oferecer o seu perdão, tá bom? Então você vai pedir perdão pelo que você fez com aquela pessoa e vai oferecer o seu perdão a quem possa também ter feito alguma coisa de ruim com você. Então lá na espiritualidade, você pediu perdão e ofereceu o seu perdão, você vai estar um pouco mais tranquilo. O seu anjo da guarda vai ter mais força ainda para te proteger de alguma investida, de alguma cobrança. Ok? Prece, muita fé, muito amor.
reforma íntima e andar sempre no caminho bom, dar mais valor às coisas do Espírito, vai tornar a tua vida muito mais fácil, mais confortável, vai te preparar para o futuro do nosso planeta Terra, que vai ser um mundo de regeneração, um mundo muito melhor do que o nosso. Espero que tenha gostado. Não se esqueça, dá um joinha no vídeo, faz um comentário, se inscreve se você não está inscrito. Que Deus abençoe vocês. Como eu disse no início do vídeo, é domingo, que eu não sei que hora que eu vou pôr esse vídeo aqui no ar, eu ainda tenho que editar, tenho que passar num monte de lugarzinho para depois eu pôr no YouTube, depois mandar para o Face. Mas se for à noite, espero que seu domingo tenha sido bom. E desejar a todos muita paz e expressar aqui a minha gratidão, porque vocês estão junto comigo. Vocês são o que me dá força, o que me dá ânimo para me poder prosseguir com a minha mediunidade, com os meus amigos espirituais e atendendo vocês, levando mensagens de conforto, ensinamento do Evangelho, falando de Deus, falando do Espírito. Grande abraço a todos, muito obrigado pela tua presença na minha vida. Vocês são muito importantes. Que assim seja.